E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de alimentos, de ofertas, de preços. Eu converso com Francisco Maturro, que é diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e secretário da Agricultura de São Paulo. Francisco Maturro, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o espaço. Bom, nós estamos vendo o governo discutindo desde a semana passada uma série de medidas, já houve desmentidos em relação a medidas heterodoxas, porque se chegou a falar em intervenção, porque o fato é que o avanço dos preços de alimentos tem preocupado o governo, e não só o governo, a população tem questionado muito isso, é um dos fatores, inclusive, que comprometeu a popularidade do governo. E nós temos aumentos muito pesados, eu tenho até que uma relação que eu quero falar depois. Mas antes eu queria a sua avaliação do que tem acontecido com o agro. Porque os preços não subiram só no ano passado. No ano passado, na média, subiram quase o dobro da inflação. Mas é um histórico de aumento de preços, não é? Na verdade, não é bem assim. Quando a gente separa o agro, que tem muitos agros nesse país, quando a gente separa o agro do dia a dia, verduras, frutas, legumes, isso varia conforme o tempo. Então nós temos uma indústria a céu aberto, passamos por uma seca extrema em 2024, foi um longo período de seca, é uma indústria a céu aberto. Quando entra muita chuva, também a gente perde. O agro é isso, ele vai de acordo com a produção e lei da oferta e procura, que não dá para revogar. Então, se nós temos menos, o preço sobe. E quem faz a formação de preço normalmente não é a produção, não é o produtor. Se você pegar um exemplo como o arroz, ele sai da casa do produtor no melhor preço a R$2 o quilo. Ele não chega por R$2 o quilo no supermercado, no ponto de venda, ele chega por muito mais. Tem toda uma cadeia logística, indústria, processamento, embalagem, transporte, margem de cada uma das etapas da cadeia de produção. Então é muito complexo, o produtor não faz essa alta de preço. Evidentemente, nesse meio tem também quem se aproveita do sistema. E eu digo para você, Denise, qualquer intervenção, de qualquer forma, provoca mais desequilíbrio no mercado. O mercado vai se ajustando de acordo com a lei da oferta e procura. Isso é o que acontece normalmente. Agora, em relação a alguns produtos, a perspectiva ainda é de preços elevados. A questão da carne, por exemplo. O café tem previsão de uma safra importante este ano, mas menor que a do ano passado ainda. Sim. Isso tende a segurar os preços. O senhor falou desses produtos de dia a dia, mais de feira. Sim. A laranja tem assustado o preço. Também tem subido acima do normal. Eu queria saber, esses produtos tendem a continuar acima da média? Então, talvez eu tenha que dizer de forma clara, né? E devo dizer sempre de forma clara. Nós tivemos uma produção de laranja no ano anterior de 317 milhões de caixas. O ano passado nós tivemos de 228 milhões de caixas, abatido pela seca, que foi uma seca prolongada, a florada abortou, os chumbinhos, que a gente chama, que é o fruto quando está nascendo, foram abortados pela própria natureza e falta de água. E depois o greening, que é uma doença, é uma praga que avança celeremente nos nossos pomares. É uma pauta tão importante que o governo de São Paulo está investindo 200 milhões de reais na pesquisa para ver se consegue alcançar a doença e fazer o seu manejo ou o seu combate. Então, laranja, nós temos 80 milhões de caixas a menos. Cada caixa pesa 40 quilos e 800 gramas. Então, isso é diminuição de oferta mesmo. E o mercado continua demandando. Mercado interno e mercado externo. O café acontece a mesma coisa, e a carne, a gente vê muitos memes, muita cobrança em relação ao Lula na questão do preço da picanha, porque ele falou que todo mundo ia poder comprar picanha, mas o que mais subiu foi o acém. Né? A carne, de modo geral, ficou mais cara e também tem um histórico de aumento de preços, né? Se você voltar um pouquinho no tempo, em 2021 nós tivemos um período de seca extrema. Quando tem seca extrema, o gado é tirado antes do pasto, porque daí para frente ele só vai emagrecer, não engorda mais. Ele continua emagrecendo. Eles abatem matrizes, porque não tem o que comer. Quando você faz isso, você diminui a oferta de bezerros, então a reposição lá na frente fica comprometida. O preço do gado já esteve 300 e tantos reais arroba, mas caiu para 200. Quando cai a 200, também a conta não fecha para o produtor. Então, o que aconteceu nesse período? Nós estamos num processo de recuperação de preço da carne. Mas nós tivemos seca em 2024. Novamente o ciclo
de abate de matrizes, de falta de bezerros para reposição no futuro, foi comprometida novamente. Então, carne é mais ou menos isso. De novo, lei da oferta e procura mandando. Porém, quando você tem laranja irrigada, que é um processo caro e nem todo mundo irriga, você não tem queda de produção. Quando você tem pastos, a recuperação de pastagem degradada que está em curso no Brasil, com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, você tem pasto o ano todo. Então isso é um sistema que está se implantando no Brasil com muito empenho, muito esforço da nossa Embrapa, as associações que fazem parte. Nós temos trabalhado nesse sistema. Então isso minimiza gases de efeito estufa. A gente recupera a pastagem degradada. Lembra que o Brasil tem 160 milhões de hectares em pastagens, 90 milhões disso é com pastagem degradada, que está emitindo carbono quando um pasto recuperado sequestra carbono. Então, lei da oferta e procura e a mãe natureza fazendo seu papel. Agora, o setor que já tem uma produtividade muito forte, que avançou, foi dos que mais avançaram em termos de produtividade, vai ter que cuidar mais dessa questão climática, inclusive aderindo às questões ambientais para poder garantir esses avanços de produtividade e na verdade, sobreviver a esses extremos climáticos, né? Porque o senhor falou em seca, há pouco nós estávamos vendo no noticiário o excesso de chuvas em boa parte do país, né? Exatamente. O que a gente, que o setor privado e setor público tem trabalhado muito é na ciência, na pesquisa, na tecnologia. É só isso que assegura o Brasil para continuar avançando em produção e produtividade, principalmente. Produzir mais na mesma área. Esse é um grande desafio do Brasil. Então você tem sementes adequadas para determinados períodos do ano e sempre acompanhando questões climáticas. Ninguém vai fugir disso. É um fato que está posto. Nós estamos vendo seca extrema, chuva extrema, nos extremos do país. Quer dizer, o negócio está um pouco desequilibrado. Então, a ciência e a tecnologia que vai assegurar a produção e a produtividade. Lembrando que o país só produz por causa de ciência e tecnologia, que nesse país, esse país é predominantemente de solos pobres. O maior volume de terras que tem no Brasil é de solos pobres, com alto teor de alumínio, alta acidez. Então só a ciência, a tecnologia e muito suor do produtor é que faz esse país produzir. E tem a questão também que não é problema de safra só no Brasil, nós temos em outros locais também, em outros países, e o Brasil acaba exportando e tem uma demanda crescente em outros países também. Isso aconteceu também com o café, aconteceu com a laranja, houve problemas também no exterior e o azeite, que foi uma situação crônica, né, de aumento de preços que também tende a prosseguir, né? O Brasil produz azeite, mas em quantidade muito pequena, são pequenos nichos importantes. O Brasil ganha prêmios no mundo todo com azeite. Porém, na Europa, que são os maiores produtores de azeite do mundo, a produção está lá embaixo por causa de seca. Então, tem extremos acontecendo no mundo. Mas você falou há pouco de café. E mercado externo, e eu que trabalho nisso a minha vida toda, o setor público na minha vida foi um período muito curto, mas foi um período muito rico. A gente faz prospecção no mercado internacional durante muitos anos. A China, para te dar um exemplo, ele consumia 300 mil sacas de café por ano, há 15 anos atrás. Hoje a China compra 6 milhões de sacas de café por ano. O chinês está aprendendo a tomar café, está saindo do chá ou continua tomando chá e café. Então, porque está urbanizando, tem mais receita, tem mais renda per capita. É um país que também está consumindo muito. Com aquele tanto de gente, então 6 milhões de saca ainda é muito pequeno. Certamente vai continuar demandando do Brasil, de Vietnã e de outros países produtores. É que o Brasil é muito grande, é o maior produtor mundial de café. Então certamente o impacto acontece. E a gente não despreza o mercado externo, porque é muito caro para conquistar. E a questão do dólar, o quanto que pesou nessa pressão mais recente de preço? O dólar está se acomodando, mas é de um mês para cá. É pouquinho. Né? É pouquinho. Agora, o quanto que ele interferiu? Porque, de repente, vale mais a pena exportar o produto do que vender no mercado local também. Na verdade, nós temos que olhar porque as commodities são cotadas em Chicago. O Brasil não é um formador de preços. Mas os nossos insumos são todos importados. Tem aumento de custo também. Então, nós aumentamos a receita, mas aumentamos a despesa ao mesmo tempo. Nós importamos defensivos,
nós importamos fertilizantes. O Brasil é dependente de fertilizante na ordem de 80% do que consome. Então é grave. A gente exporta em dólar, mas também compra em dólar. Então, é uma balança equilibrada. Muitas vezes para cima, às vezes você planta num câmbio e vende no melhor, e às vezes planta num câmbio e vende num pior. Esse é o jogo da economia. E esse aumento de custos acaba pesando, inclusive, no agricultor familiar, né, que produz o prato dia a dia do brasileiro do dia a dia mesmo, que acaba tendo um custo muito maior, o que acaba elevando o preço. Agora, pelo que o senhor colocou, o contexto ainda é de preços elevados. Eles podem até devolver, ter alguns em deflação, mas não retornam àquele patamar que o consumidor ficava um pouquinho mais tranquilo. O senhor acredita que o governo possa tomar alguma medida que produza resultado? Ele pensou nessa questão de tarifas de exportação e importação, mas ele também está preocupado com a questão da logística do transporte de safra, que o senhor até citou que é um problema, o preço que sai do produtor e chega ao consumidor, e ele quer discutir com o varejo, com o supermercado, não só a questão aí de validade de preços, mas as condições mesmo. O senhor acha que pode ter algum resultado? Eu acho que o governo tem papel fundamental. O governo é indutor de boas políticas e políticas públicas. Eu acho que tem que se chamar, eu acho que o governo tem que fazer isso mesmo, chamar todo mundo à mesa, entender onde estão os nossos gargalos. Onde está, por exemplo, o nosso gargalo logístico e de armazenagem. O Brasil vai produzir 320 milhões de toneladas de grãos, produção importantíssima, importantíssima. Só que nós temos déficit de armazenagem de 120 milhões de toneladas. Nós temos que tirar do campo para a colheitadeira, da colheitadeira em cima do caminhão para o porto ou para as indústrias moageiras. Nós não temos armazém. Armazém, então, a nível de fazenda, Denise, para te dar um parâmetro, os Estados Unidos armazena, a nível de fazenda, 65% de uma safra de 600 milhões de toneladas. Nós armazenamos a nível de fazenda 5% de uma safra de 300 e poucos milhões de toneladas. Então, esse déficit, o produtor sofre pressão de frete, ele tem que contratar caminhão e nesse momento de alta demanda o preço sobe. Temos poucas estradas, poucas ferrovias, muito menos hidrovias para poder fazer um escoamento de safra. O estoque seria um regulador de preços. O armazenamento seria o nosso pulmão para poder equilibrar preços quando nós temos um excesso de safra ou uma boa safra para poder distribuir de forma mais contínua, mais adequada. E o Brasil não faz isso. E fora isso, a questão do varejo, o senhor acha que é importante também? O varejo é fundamental, o varejo é a última ponta. Aquilo que a dona de casa sente no bolso, lá no caixa do supermercado. É difícil tudo que está acontecendo, mas o nosso problema logístico é que determina o preço e não é a formação lá na produção. A formação de preço se dá do produtor para frente. Então, o senhor acha que a questão de tarifas de importação e exportação, estimular a importação, não ajudaria? Ele é uma medida, mas é uma medida que você não resolve amanhã. Porque qualquer processo de importação tem um timing que no segundo momento, quando puder estar chegando essa mercadoria, o mercado pode estar abastecido. Que uma safra de grãos é 100 a 120 dias. Então, a logística de importação não é também de hoje para amanhã. E o mundo não tem para vender. Não é uma tarefa simples. Pode não ter essa alternativa. O governo tentou, inclusive, importar arroz na época da enchente do Sul, deu errado o leilão e não deu tempo de abastecer o mercado. Isso, porque em seguida vem outra safra. Isso é absolutamente dinâmico e uma medida de, vamos dizer, da isenção para produtos ou redução de tributos para importação, ele pode resolver num primeiro momento e quando chegar podemos ter aí uma carne de Chernobyl. E a gente já fez isso no passado. Perfeito. E custou muito caro para o Brasil. Bom, eu agradeço muito a presença de Francisco Maturro, que é diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e ex-secretário da Agricultura de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, uma boa noite. Eu que agradeço o espaço e poder esclarecer aquilo que deve chegar na ponta final. Muito obrigada. Com vocês.